Olá, ovelhinhas queridas e amadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que a boa e a poderosa mão do nosso Deus possa te alcançar nesse exato momento, aonde você estiver. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Bispo Miguel e eu estou aqui agora para trazer uma mensagem de Deus direto ao seu coração. Uma palavra de reflexão, pois muitas vezes nós estamos tão inquietos, tão preocupados, que não percebemos o bem, que não percebemos a bondade de Deus do nosso lado. E é por isso que Deus coloca ao meu coração para trazer essa palavra de reflexão para mim, para você e para todos nós. E eu creio que ela muito irá nos ajudar. Mas eu quero convidar a você a se inscrever nesse canal, você que ainda não é um inscrito desse canal. Faça parte desta família onde diariamente estaremos aqui trazendo uma mensagem e uma oração para abençoar a sua, a minha e as nossas vidas. Dito isso, um certo homem, um salmista, ele disse tais palavras: a terra está cheia da bondade do Senhor. Olha que coisa extraordinária. Você sabe que não é fácil, em um mundo que nós vivemos, em um mundo de tantas tragédias, em um mundo de tanto sofrimento. Não é fácil, às vezes, você olhar e enxergar o bem. Por que que isso acontece? Porque, infelizmente, o homem, por causa do pecado, da desobediência, o homem teve a sua visão danificada. A visão do homem ela foi comprometida, porque o homem foi feito por Deus, o homem foi criado por Deus para contemplar a bondade de Deus, as maravilhas de Deus. Pois, para todos os lados que nós olhamos, seja em cima, seja embaixo, seja no céu ou na terra, nós vamos contemplar as maravilhas das obras realizadas pelo nosso Deus. Mas às vezes nós ignoramos tudo isso e nos perdemos com as dores, com as lutas, com os problemas do dia a dia que nós enfrentamos. Mas se nós analisarmos, nós vamos perceber que em todo cenário de guerra, em todo cenário de lutas, de problemas, em todas as catástrofes, nós vamos ouvir relatos de livramentos, de milagres, de coisas sobrenaturais que aconteceram. Ou seja, no meio das tragédias, no meio de todo sofrimento, nós sempre vamos ouvir relatos da bondade de Deus, do favor de Deus. É por isso que esse homem vai olhar e vai dizer: a terra está cheia da bondade do Senhor. E trazendo para um cenário pessoal, você pode dizer ou traduzir o que esse homem está dizendo. Ele quis dizer o seguinte: no meio de tantas lutas que eu enfrento, eu posso olhar e dizer: a minha vida está cheia da bondade do Senhor. Está cheia do bem de Deus, está cheia do favor de Deus. Mas para isso, você precisa limpar a sua visão, limpar o seu coração, porque senão você só vai enxergar o lado negativo da vida.
E aí você vai se tornar uma pessoa amargurada, uma pessoa infeliz, uma pessoa murmuradora, uma pessoa insatisfeita. Quantas são as pessoas que no meio de todo o bem que Deus faz para com ela, ela não consegue enxergar isso, por causa das suas insatisfações. E quando eu me sinto injustiçado, e quando eu me sinto rejeitado, desprezado, abandonado por Deus, quando eu passo a olhar para as dores que eu sinto, para os tropeços que eu levo, quando eu passo a olhar para as guerras e as lutas que eu enfrento, quando eu coloco os meus olhos nos problemas, eu tiro os meus olhos de Deus, eu tiro os meus olhos da bondade de Deus, e aí vem todo sentimento mau, todo sentimento perverso. Lembra o que o rei Josafá disse, a oração que ele fez? Ó Senhor, está vindo uma grande multidão contra mim, porém, os meus olhos não estão na multidão, os meus olhos não estão nos inimigos, porém, os meus olhos estão postos em ti. Ou seja, eu vou continuar olhando para a sua bondade, eu vou continuar olhando para o bem que Deus tem me feito, e é o que eu e você precisamos. Você sabe que muitas vezes o que importa não é o que nós não temos. Muitas vezes nos sentimos tristes, angustiados, e achando que a nossa vida, ela não tem nada de bom, porque muitas vezes o que importa não é o que nós não temos, mas é o que o outro tem. Quantas vezes eu e você ficamos insatisfeitos, porque olhamos para a vida do outro, e aparentemente a vida do outro está melhor do que a nossa, e aí começa a aparecer sentimentos de insatisfações. É como se a gente estivesse reclamando, por que Deus deu para ele e não deu para mim? O que importa não é o carro que você tem, mas é o carro que o outro tem. Às vezes você está muito feliz com o seu carro, mas quando você vê o carro do outro, que aparentemente é melhor do que o seu, aí você começa a insatisfação. Não, porque esse carro não presta, esse carro não vale. Estava muito bem com o seu carrinho, você estava muito bem com o seu trabalho, você estava muito bem com o salário que você ganha, com a vida que você tem, mas aí você começou a olhar para o salário do outro, para o trabalho do outro, para a profissão do outro, aí você começou a olhar para a vida do outro, e de repente começou a aparecer sentimentos de injustiça. Poxa, isso é uma injustiça. Por que o outro ganha X e eu ganho Y? Por quê? Por que o carro do outro é melhor do que o meu? Ao invés de você ser grato, ao invés de você olhar e falar, poxa vida, a minha vida está cheia da bondade de Deus, a minha vida está cheia do bem de Deus, como Deus tem sido generoso para comigo. No meio de tantas lutas, no meio de tantas dificuldades, tanta gente que não tem uma moradia, tanta gente que não tem um pão para se alimentar, tanta gente que estão morrendo em filas de hospitais, nos corredores de hospitais, porque não tem um leito para se internar, porque não tem ali um atendimento. E aí você começa a olhar e falar, poxa vida,
a minha vida está cheia da bondade, por mais luta que eu passo, mas eu tenho um pão para me alimentar, eu tenho um teto para morar, ou seja, e ainda que eu não tenha um pão e um teto, eu tenho um fôlego, eu estou vivo, e se eu estou vivo, tudo pode mudar a qualquer momento, ou seja, eu tenho razões de sobra para dizer o seguinte: a minha vida está cheia da bondade de Deus. Mas às vezes, nós agimos como aquele filho mais velho, que estava na casa do pai, na presença do pai, estava muito bem a vida dele, estava feliz demais, ao lado do pai, mas de repente, o filho mais jovem, o que havia saído, o filho pródigo, ele retorna. E quando ele retorna, o pai manda preparar um banquete para ele. A alegria do pai é óbvio. Imagina só, o filho estava perdido, agora o filho retorna. Imagina a alegria desse pai. E imediatamente o pai mandou preparar um banquete, mandou colocar um anel, mandou colocar sandálias, mandou vestir roupas novas. Tamanha alegria do pai, porque é assim que o pai faz quando o filho se volta para ele. Quando o filho se retorna para os braços do pai, ele vai fazer uma festa na sua vida, ele vai preparar um banquete para você. O pai está de braços abertos, esperando o seu retorno. E não importa o que os outros vão falar, porque o pai vai preparar um banquete para você. Quando o filho mais velho viu isso, ele ficou indignado. Ele ficou furioso. E o pai falou: meu filho, o que está acontecendo com você? Não, pai, eu sempre estive do seu lado, eu nunca te abandonei, e o Senhor não fez um banquete para mim. Agora vem esse filho aí que gastou toda a herança que o Senhor deu para ele com as meretrizes, e o Senhor ainda faz um banquete para ele. O pai olhou e falou: meu filho, não entendo a sua indignação, eu não entendo porque você está reclamando, meu filho. Seu irmão estava perdido, agora foi achado. Eu dei para ele um banquete, eu dei para ele um anel, uma sandália, foi o que eu dei para ele. Mas para você, meu filho, você sempre esteve do meu lado, e tudo que é meu é seu. Será que você não está enxergando isso? Que você é dono de tudo que é meu? Ou seja, a sua vida, meu filho, está cheia da minha bondade, toda a minha fortuna, toda a minha herança te pertence, mas você está de olho em apenas um novilho que eu matei, em apenas um anel que eu dei para o seu irmão. Enquanto você está olhando para aquilo que eu dei para o seu irmão, você não está enxergando todo o bem, toda a bondade, toda a herança que eu reservei para você. Olha que coisa. Veja que o que importou para o filho mais velho não é o que ele tinha. Ele estava muito feliz na presença do pai, mas quando o filho voltou, o filho pródigo, e ele viu o banquete, ele ficou insatisfeito. Então aí a gente percebe que o que importa não é o que nós não temos, ou o que temos, o que importa é o que o outro tem. O que importa não é o que Deus deu para mim, mas é o que Ele fez na vida do outro. E é por isso que tem tanta gente amargurada, infeliz, reclamando da vida. Tem tanta gente sofrendo, distante de Deus, porque não é capaz de olhar e enxergar a bondade de Deus na sua vida. Não é capaz de enxergar e dizer para si mesmo: o que importa não é o que o outro ganha, o que importa é o que eu ganho.
O que importa não é o carro que o outro tem, o que importa é o meu carro. O que importa não é a vida do outro, o que importa é que a minha vida está cheia da bondade de Deus. O que importa não é o banquete que ele deu para o filho pródigo, o que importa é que eu estou ao lado do Pai, é que eu estou na presença do Pai. O que importa é que o Pai está do meu lado. Eu posso não ter o banquete que o outro teve, mas eu tenho a presença do Pai, e na hora certa, no momento certo, na hora que Ele marcou, Ele vai me dar muito mais do que um banquete, porque a palavra afirma que tudo que é do Pai é do Filho, e como filho dele, é certo que o melhor vai acontecer na minha vida, que o melhor Ele vai fazer na minha vida. Aleluia. A palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 17, no versículo 5 vai dizer: maldito o homem que confia no homem, porque ele não verá o bem. Olha só, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. O problema de você se sentir injustiçado, o problema de você se sentir rejeitado, desprezado, abandonado por Deus, o problema de você achar que Deus deu o melhor para o outro e o pior para você, sabe qual é o problema disso? É que quando o bem de Deus vem até você não vê. O bem de Deus está tão pertinho de você, está na sua vida, e você não percebe isso, porque você está olhando para a vida do outro, porque você está se sentindo injustiçado, porque você acha que você tinha que ter, não o que você tem, mas o que o outro tem. E aí você não vê o bem de Deus, você não é capaz de enxergar a bondade de Deus do seu lado, porque o seu coração está carregado de sentimento mau, sentimento de inveja, sentimento de avareza, sentimento de soberba, de orgulho. E é por causa desses sentimentos de insatisfações, esses sentimentos de abandono, que porventura possa estar no seu coração, você não tem visto o bem de Deus na sua vida. Porque a palavra diz, Jesus falando no sermão da montanha, das bem-aventuranças, Jesus disse: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Para você ver Deus, para você ver a bondade de Deus, para você ver o bem de Deus na sua vida, no meio das guerras, no meio das lutas, para você enxergar a bondade de Deus na sua vida, você tem que ter um coração limpo, porque um coração limpo fará você ter visão limpa, e você vai olhar e vai falar: puxa, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, a minha vida está cheia da bondade, a minha vida está cheia do bem, eu estou na presença do Pai, eu estou perto do Pai, o Pai está comigo, tudo que é dele é meu, e no tempo dele, na hora dele, ele vai me dar muito mais do que um banquete, porque tudo que é dele é meu. Aleluia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpa teu coração e você vai enxergar a bondade de Deus na sua vida. Limpa teu coração e você vai contemplar o bem de Deus na sua vida. Você vai olhar e vai falar: poxa vida, eu tenho tudo para ser feliz e não sabia. Eu estava olhando para a vida do outro, ao invés de olhar para as belezas e para o bem que Deus colocou na minha vida. É isso que Deus está falando comigo, com você. Guarde essa palavra no seu coração. O bem de Deus está com você. A bondade de Deus está sobre a sua vida. Tudo que é do Pai é seu. Ele já preparou um banquete extraordinário para a sua vida. Você precisa ter essa sensibilidade. Para de olhar para o que o outro tem.
mas começa a ser grato por aquilo, ainda que seja pouco. Seja grato pela vida, pelo fôlego, por você estar vivo, porque Deus já preparou o melhor para a sua vida. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com o máximo de pessoas que você puder. Pai amado e querido Deus, oh Pai, obrigado, Pai. Pai, a minha vida está cheia da sua bondade. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, Pai. Obrigado por todo o bem, Pai, por todo o bem que o Senhor tem feito por mim, pela minha casa, pela minha família, pelo meu ministério. Não me deixe olhar para o que o Senhor deu para o filho pródigo que voltou, mas me faça olhar para todo o bem que o Senhor preparou para a minha vida, pela razão de eu estar do seu lado, porque tudo que é do Pai é do Filho, e como filho do Senhor, o Senhor já preparou o melhor para a nossa vida, Pai. Eu abençoo o teu povo e eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida deles, no nome de Jesus. Aleluia! Se você gostou dessa mensagem, compartilha ela com o máximo de pessoas que você puder. Se você não é inscrito ainda, se inscreva aí agora nesse canal, deixa seu like, faça seus comentários, e eu tenho a certeza que você vai ver cada vez mais o bem de Deus na sua vida. Meus irmãos, que honra, que prazer estar aqui com vocês, falando da bondade do nosso Deus. Eu fico feliz de poder transmitir a mensagem para vocês e saber que você, seja uma pessoa, seja duas, seja 1000, seja 1 milhão, seja 1 bilhão de pessoas que vão receber esta mensagem, não importa a quantidade, o que importa é que você, ao receber essa mensagem, você perceba que Deus te ama e que a bondade dele está sobre a sua vida. Um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus quiser permitir. Tchau!